13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por essa noite. Possamos aproveitar cada momento, Senhor, esse momento simples, esse momento de comunhão, de aprendizado, de busca pelo Teu favor, de louvores, adoração, Senhor. Que cada ato aqui, Senhor, seja significativo, seja transformador, seja edificante, Pai, que a gente aproveite, Senhor. Não, a gente não desperdice, Deus. Não seja como comida jogada fora, não seja como as melhores oportunidades, Pai, que a gente deixa passar. Que esse momento seja precioso para nós. Que a gente saia daqui edificado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente começou um estudo sobre a mortificação do pecado, baseado no livro chamado Para Vencer o Pecado e a Tentação, de um puritano chamado John Owen. E o pastor John Owen, ele escreveu esse livro, na verdade são 3 livros, né, são juntos, em um único livro. E a gente está trabalhando a doutrina da mortificação do pecado, tá? Hoje a gente vai falar sobre o autor da mortificação. Quem é que é responsável por matar a nossa carne? É o Espírito Santo, certo? Então, no capítulo anterior, a gente viu semana passada, a gente viu que era dever nosso, de todos os crentes, por mais maduro que seja, por mais santo que o crente seja, é dever de todo crente mortificar a sua carne. A gente não está isento dessa batalha, né? Então, é uma ilusão a gente pensar que quando a gente se converte, a gente está livre do pecado, ou quando a gente vai se santificando, a gente finalmente vai chegar num ponto que a gente não vai mais lutar contra o pecado, e isso está errado, certo? E a gente viu isso, que nós, o crente mais maduro, todos os crentes têm que lutar, mortificar a sua carne. Porque o pecado interior permanece dentro de nós até a volta de Jesus ou até a nossa morte. E nunca vai deixar a gente até que a nossa vida, nessa vida aqui, nesse mundo aqui, termine, certo? E se a gente não mortificar esse pecado, se a gente deixar os menores pecados passarem, esses menores pecados eles vão produzir pecados maiores, até o escândalo, até a morte, certo? Então, hoje, a gente vai falar da causa eficiente da mortificação. Quem é o verdadeiro autor da mortificação? Aqui é muito importante você perceber a diferença, né? Porque semana passada a gente trabalhou a ideia de que nós mortificamos o pecado, a gente tem que lutar para mortificar o pecado. Mas hoje a gente vai ver que nós não somos o autor dessa mortificação. Apesar da gente fazer isso, né, ser chamado a mortificar, nós não somos o autor ou a causa eficiente da morte do pecado. Então, resumindo nas palavras do Owen, o assunto de hoje é o seguinte: somente o Espírito é suficiente para essa obra. Todos os caminhos e meios sem ele são em vão. Ele é a grande causa eficiente disso. Ele trabalha em nós como lhe agrada. O Espírito Santo, então, é o autor da mortificação do pecado. Quando a gente busca, irmãos, outra causa eficiente, outra fonte da mortificação, outro autor, então nós caímos na vaidade, na arrogância, na soberba, e nós desprezamos a ação do Espírito na nossa vida. Tá? Então, Owen ele critica de maneira muito veemente, muito firme, por exemplo, a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, que ele chama de papismo, né, religião papista, romanista, como hoje muitos protestantes fazem, é uma religião que busca mortificar o pecado usando estratégias, né, armas criadas por eles, métodos criados por eles, certo? Como a penitência ou várias outras coisas. Owen diz que os papistas, né, os romanistas, os católicos romanos e muitos protestantes, eles deveriam saber mais, né, eles têm mais luz, eles têm a Bíblia, mas eles caíram na ideia de que com as suas, abre aspas, eles, assim, com as suas vestes rústicas, com seus votos, ordens, jejuns, penitências, homilias, livros de devoção, performance externa, exercício corporal, autoexecução, deveres legais, com essas coisas, eles estão mortificando o pecado. Isso é um erro fundamental. Esses métodos criados pelas religiões, esses meios
eles são equivocados, eles são perigosos, porque eles são praticados sem a menção de Cristo e do seu Espírito. E eles estão cobertos de arrogância e vaidade. Então, o Espírito Santo, que é o autor da nossa mortificação, ele está sendo desprezado, a gente está usando outro método no seu lugar. A raiz do problema é que essas pessoas, elas são muito religiosas, né? Super religiosas, como eram os fariseus. Eles têm um profundo desconhecimento do poder de Deus e do mistério do Evangelho. Eles não sabem o que é o poder de Deus, o que é a aplicação da doutrina na vida. Eles conhecem, eles decoram a Bíblia, eles conhecem a tradição, mas eles não sabem o efeito disso na vida, o poder. Então, existem duas razões, pelo menos, irmãos, que Owen coloca, né? Pelas quais as pessoas, sejam elas católicas ou protestantes, elas não podem mortificar o pecado, o único pecado, dessa maneira. Duas razões pelas quais é impossível mortificar o pecado assim, usando o método humano. Primeiro, elas não usam os meios e as maneiras que o próprio Deus ordenou. Então a gente tem a tendência de criar meios, né? Eu não sei exatamente o que a Bíblia fala, ou eu não entendi exatamente o que a Bíblia diz, ou isso que eu tenho feito não está funcionando. Então eu vou criar regras para matar o meu pecado, para mortificar o meu pecado. E então a religião aceita, a falsa religião, a religião humanista, a religião centrada no homem, ela é craque, né? Habilidosa demais em criar chavões, em criar regras, em criar superstição, método supersticioso, em criar vários métodos humanos para tentar mortificar o pecado, certo? Todos esses votos, penitências, disciplinas, a vida monástica, que é a vida do catolicismo romano, o alto flagelo, né, tentar machucar a carne, isso não vai matar o pecado. No máximo, a única resposta de Deus que eles terão é o que o Senhor fala dos profetas. E Deus diz assim: quem requereu essas coisas de ti? E Deus diz: em vão me adorais, ensinando doutrinas que são tradições de homens. É isso que eles conseguem de Deus. A outra razão pela qual é impossível matar o pecado com esses métodos é que os meios designados por Deus, como a oração, o jejum, ele coloca também a vigília, a meditação e outros meios que Deus menciona na sua palavra, eles não são usados por essas pessoas no devido lugar, do jeito que Deus verdadeiramente ordenou, o Espírito que ele ordenou. Aqui que Owen ele ataca a raiz da falsa religião. Porque aqueles que usam esses meios, por exemplo, o jejum, eles usam o jejum, eles usam como se o jejum fosse a causa da mortificação. E o jejum não é a causa eficiente da mortificação, mas o Espírito Santo é. Então eles transformam o método que Deus ordenou, ou o benefício que Deus instituiu, a regra que Deus instituiu, eles transformam numa fonte de vaidade, né? Eu fiz, eu consegui. Isso acontece muito na igreja evangélica hoje com o jejum, com aquele negócio de campanha, né? De jejum, e fala-se tanto sobre jejum, eles escancaram, né, a vida de jejum, e falam de jejum, e o jejum, eles transformam isso no motivo de vaidade, quando é justamente o contrário. Tá? E por isso que eles não conseguem mortificar a carne. Então você imagina, o exemplo é exatamente esse. Você imagina aquela pessoa profundamente evangélica, cheia de evangeliquez, com uma linguagem bem evangelical, que fala de oração e jejum, mas ela está sempre vivendo, está sempre caindo no pecado. Então, esses métodos, mesmo os que Deus instituiu, têm utilidade para mortificar a carne, mas eles são como riacho, e o ser humano transforma eles em fontes. É assim que Owen fala, né? A gente não pode transformar o método que Deus instituiu em fontes, porque eles são riachos. Enquanto eles efetuam, eles realizam o fim apenas como meio. Eles têm que estar subordinados à ação do Espírito. Você precisa se submeter e recorrer ao poder do Espírito e à fé. Em outras palavras, irmãos, os papistas, né, que são o exemplo maior que a gente vem na nossa mente, mas hoje, com certeza, a igreja evangélica, muitas outras religiões, eles tentam
É isso que eles acabam fazendo, erradicar a presença e o poder do pecado, simplesmente praticando atividade religiosa. Então, eles viram pessoas religiosas e eles tentam ser cada vez mais religiosos para tentar lutar contra os seus vícios, né? Esse tipo de pensamento, o Owen diz, ele está na base da superstição. Ele se torna autopurificação, autoflagelo, autopurificação, moralismo, superstição. Então, aqueles que tentam essa automortificação, esse autoflagelo, esse moralismo, eles na verdade agem como um homem natural. E eles atacam o seu corpo, mas eles não matam o velho homem. Esse é o ponto. A gente não pode confundir o nosso corpo com o nosso velho homem. Vocês perceberam que é isso que acontece? O pessoal fala, diga, Marilis. Oração, jejum, vigília, meditação. Oração, jejum, vigília e meditação. A vigília, ele menciona a vigília, eu entendo que ele faz referência ao tempo que Jesus passava em oração sobre o monte, né? Então, você se dedicar ao jejum e oração durante um tempo, é o que se chama de vigília, né? A meditação é uma coisa que daria para a gente fazer um estudo bem longo sobre meditação. Meditação é quando você reflete sobre a palavra, você mastiga a palavra, você faz perguntas, reflete sobre um versículo, você ora em cima do versículo, você decora, né? Medita, repete, você se pergunta o que esse versículo está dizendo para mim, como é que eu aplico ele na minha vida, até você sentir que realmente seu coração está contrito, você foi afetado por aquele texto, né? Isso é meditação. Então, ler a Bíblia é diferente de você meditar, né? A meditação, ela requer que você reflita sobre o texto, você aplique o texto na sua vida, você passa um tempo ali. Tem um autor, a W. Pink, ele diz assim que quando você lê a Bíblia, não é tanto tempo, o tempo que você passa lendo a Bíblia, mas o tempo que você passa refletindo sobre aquela porção da Bíblia. Então você pode ler bastante. Hoje eu li 10 capítulos da Bíblia e não extraí nada daquele texto. Você não foi afetado por aquele texto. Então meditar é você, daqueles 10 capítulos, você parou em um capítulo ou você parou em um trecho daquele texto e aquilo ali falou muito poderosamente no seu coração. Foi muito pessoal para você, foi muito particular e você, aquele texto, aquela parte específica mexeu com você. A meditação, ela faz isso, né? Os puritanos, eles escreveram muito, eles escreviam livros sobre meditação. Eles diziam que se você não medita no texto, você de fato não extraiu o remédio, né, o benefício que o texto tem para dar para você. Então, a meditação é um dos meios de mortificação da carne. Mas o perigo é quando você transforma aquilo em uma causa eficiente, ou seja, a fonte da mortificação. E nada que Deus institui é a fonte, mas Ele mesmo é a fonte. Tá? Então, irmãos, Owen diz assim, resumindo, ele fala assim, nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas maneiras é suficiente. É evidente pela natureza do trabalho em si que deve ser feito. É um trabalho que requer tantas ações simultâneas que nenhum esforço próprio pode alcançar. E é de tal tipo que uma energia todo-poderosa é necessária para a sua realização. Então eu tenho que fazer várias coisas para conseguir matar a minha carne. É necessário que o Espírito atue na minha vida. A mortificação ela não pode ser feita pela repetição desses deveres religiosos, sem o Espírito Santo. O Espírito é a causa eficiente da mortificação. Somente Ele mortifica o pecado que existe dentro da gente. Tá? Vocês lembram o que diz o versículo, né? Se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Se pelo Espírito. Por isso esse capítulo é tão importante, não? Por que o Espírito, irmãos? O que o Espírito faz? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo ele foi prometido exatamente para esse objetivo. O Espírito Santo ele não foi prometido na Escritura para fazer a gente sentir arrepios, ele foi prometido para matar o nosso pecado. Veja o que diz o profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 19, ele diz assim, dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. E lá no capítulo 36, verso 26 e 27, ele diz assim, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos
guardei os meus juízos e os observei. Então o Espírito ele vem para esse fim, para que a gente viva para Deus, que o nosso coração seja trocado, tá? Porque o Espírito, porque o Espírito ele dá para a gente os dons de Cristo. Ele compartilha com o seu povo os dons de Jesus. Então, o que Cristo promete para a gente? Ele promete que a gente vai ser como Ele, né? Ele vai fazer uma obra na nossa vida, Ele vai salvar a gente. Mas é o Espírito que faz isso. Então, Cristo vai para o céu e o Espírito vem como chuva. Ele fala, eu vou derramar dons sobre os homens. Quem é que faz isso? O Espírito traz Cristo para o coração das pessoas. Então, todos os dons de Cristo eles são comunicados pelo Espírito Santo. A mortificação, tanto a mortificação que Owen chama de meritória, né, que é a mortificação da cruz, quando Cristo matou o nosso velho homem na cruz, quanto a mortificação progressiva, que ele diz, é a mortificação que a gente tem que ficar matando o velho homem todos os dias. Então a mortificação meritória é a mortificação que Cristo operou na cruz, e a mortificação progressiva é a mortificação que eu opero, né, matando o velho homem pelo poder do Espírito todos os dias da minha vida. É o Espírito que faz isso. Tanto lá atrás quanto agora é Ele que faz isso. Então, Owen diz assim, todas as comunicações de alívio, de provisões, no início da minha caminhada, ele diz, nos aumentos da caminhada, nas ações de qualquer graça, vinda de Cristo, são pelo Espírito, por meio de quem Ele opera somente, nos crentes e sobre os crentes. Tá? Então, Cristo ele foi exaltado para nos conceder arrependimento e fé pelo Espírito Santo. Para ficar claro, veja só como é que o Espírito está envolvido na mortificação da carne. Atos capítulo 5, verso 31 e o capítulo 2, verso 33. Veja esses dois textos aí, abra a sua Bíblia. Quero que vocês percebam como é que esse texto ele é paralelo. Né? Em Atos capítulo 5, verso 31. Quem achar, leia aí o verso 31 e depois outra pessoa leia o capítulo 2, verso 33. Atos 5, 31 e outra pessoa o 2, 33, por favor. Vejam só, ele diz, Cristo foi exaltado para nos conceder o arrependimento e o dom do Espírito Santo. Então ele diz assim, Deus foi exaltado com a sua destra, ele exaltou o príncipe Salvador para conceder arrependimento e remissão de pecado. Aí o capítulo 2, verso 33, por favor. Dois 33. Vocês perceberam como é que o texto é parecido? Ele diz assim, Cristo foi exaltado para conceder arrependimento e remissão de pecado. Aí no capítulo 2 ele diz, Cristo foi exaltado para derramar o Espírito Santo. Ele foi exaltado para conceder arrependimento de pecado e remissão de pecado, e ele foi exaltado para conceder o Espírito Santo. Ele está fazendo um paralelo aí. O derramamento do Espírito na nossa vida significa arrependimento e remissão de pecado. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele vem para isso. Ele vem para mortificar o nosso pecado, para que a gente se arrependa de tudo que a gente fez e abandone o pecado. Tá, irmãos? Como é que o Espírito faz isso agora? Como é que o Espírito opera isso na nossa vida? Ele que é o autor da mortificação. Aí o John Owen ele fala de 3 maneiras. O Espírito Santo ele mortifica a nossa carne. Primeiro, o Espírito Santo mortifica o pecado em nós, fazendo com que os nossos corações abundem em graça e em frutos que são contrários à carne. Ele faz com que a gente se encha de dons, de frutos que sejam contrários ao nosso velho homem. É isso que a gente encontra em Gálatas capítulo 5, quando Paulo ele traz uma lista dos pecados da carne, das obras da carne, e verso 22 e 23 ele traz uma lista dos frutos do Espírito. Então, aqueles frutos da carne, eles fazem parte da minha vida natural. Quando eu me converto, aí começam a aparecer os frutos do Espírito, que combatem as obras da carne. Aí o John Owen pergunta assim, se o fruto do Espírito está em nós com abundância, as obras da carne, elas também não vão deixar de abundar na nossa vida, não vão deixar de crescer na nossa vida.
que a carne é crucificada com Cristo. Então, à medida que o Espírito faz com que a gente cresça nos frutos do Espírito, o poder da carne vai murchando, ele vai se apagando. Devo buscar, então, crescer nos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Quem lembra a lista? Diga, presbítero Luiz. Bom, e os três primeiros? Amor, isso. O que mais? Bondade, fidelidade, domínio próprio. Então, esses são frutos do Espírito. Eu cresço nisso a partir do Espírito Santo e a minha carne vai murchando. Então, o Espírito faz com que a gente cresça, prospere, floresça, abunde nessas graças contrárias à nossa carne. Ele diz, nosso pecado, nossa carne vai murchando. A outra forma que o Espírito faz para matar o nosso pecado, irmãos, é que ele ataca a raiz e o hábito do pecado. O Espírito ele ataca a raiz e o hábito do pecado. Como é que Owen resume isso? Ele diz assim, o Espírito sustenta uma real eficiência física na raiz e no hábito do pecado. Ele fala, para enfraquecer o pecado, destruí-lo e removê-lo. Por isso, ele é chamado na Bíblia de espírito de juízo e de queima, ou de purificação, Isaías 4:4. Porque ele consome, ele destrói as nossas concupiscências. Porque assim como ele inicia a obra, ele diz, assim ele continua nos seus graus, ele vai crescendo. Ele é fogo que queima a própria raiz da concupiscência. Então o Espírito ele vem para queimar o pecado na raiz. É assim que ele opera na nossa vida. E ele é chamado de espírito de juízo e queima, né? Ou seja, muitas vezes a mortificação da carne ela representa juízo. Deus ele disciplina, Deus machuca para arrancar o mal pela raiz. O Espírito Santo ele opera na nossa vida assim. A terceira forma que o Espírito Santo mortifica o nosso pecado é trazendo a cruz de Cristo pela fé ao coração do pecador. Ele traz a cruz ao coração. Quando ele faz isso, ele dá comunhão com Cristo na morte de Cristo e comunhão com seus sofrimentos. Ele faz com que a gente comungue das feridas de Cristo. Hoje ele vai falar mais isso no próximo capítulo, tá? Mas já fica aí uma ponta aí do que ele vai tratar. Que Cristo, o Espírito Santo, ele leva a gente a se conformar aos ferimentos de Cristo, às feridas de Cristo, ao sofrimento de Cristo. Com esse objetivo, de mortificar o nosso pecado. E para terminar, irmãos, se o Espírito faz a obra, por que a gente é ordenado a mortificar o pecado? Por que é uma responsabilidade que cai sobre nós, se ele é o autor dessa mortificação? Então essa é a questão final do capítulo, né? Se o Espírito é aquele que mortifica, por que eu ainda sou ordenado a fazer isso? Com tanta veemência, com tanta seriedade. E o Espírito faça isso, deixa o Espírito trabalhar, né? Então é verdade, ele diz. Por que o Espírito é o autor? Mas ele diz assim, o Espírito é aquele que realmente mortifica o pecado. Mas é uma ideia errada acreditar que nós não temos papel nenhum na mortificação do pecado. Porque o mandamento de mortificar o pecado, ele diz, não é uma sugestão. Não é diferente de qualquer outra obra que Deus exija de nós. Porque toda obra, boa obra, é uma ação do Espírito, é operada pelo Espírito. Mas Deus exige de nós. O texto mais claro é Filipenses 2:13. O verso 12 diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí o que diz o verso 13? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar. Desenvolver a salvação. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar. Isso é o que o Espírito faz na nossa vida. Então ele exige de nós, mas isso é operado pelo Espírito Santo. Então, resumindo, ele não opera a nossa mortificação de uma forma que ele deixa a gente isento da nossa obediência. O Espírito Santo ele age em nós e sobre nós de modo compatível com a maneira que nós somos criados, preservando a nossa liberdade e obediência voluntária. Ele faz com que ele trabalha em nós de modo que a gente vive para ele. Então ele atua sobre o nosso entendimento, para que o nosso entendimento seja usado na mortificação do pecado. Ele atua sobre a nossa vontade, sobre a nossa consciência, nossos afetos, respeitando a nossa natureza, para que a gente opere, atue com cada parte da nossa alma, do nosso corpo. Ele trabalha em nós, irmão,
e Ele trabalha conosco, certo? Não contra nós e nem sem nós. Por isso a ajuda que Ele nos dá é um incentivo e torna o trabalho mais leve, né? Menos difícil. Então não existe desculpa para negligenciar a nossa tarefa. A ideia é que antes eu estava morto e eu não conseguia mortificar minha carne. Mas agora, porque eu estou vivo, eu consigo mortificar minha carne. Tá? É isso. Esse é o assunto de hoje. Só para resumir. Nós não mortificamos a carne por conta própria, nem por meio dos nossos próprios esforços. Mesmo que pareça estar de acordo com a Bíblia. Ah, Deus diz assim, faça isso, faça aquilo, é assim que você tem que viver. Até mesmo a oração, quando ela é feita sem a direção do Espírito, ela é inútil na nossa vida. Então é o Espírito que de fato mata o pecado e ele faz com que a gente cresça em santidade. Ele realiza essa obra progressivamente, gradualmente. Ele faz isso na nossa vida. Essa ação do Espírito, irmãos, ela não dispensa os mandamentos de Deus. Ela não isenta você de viver para Ele. Ela confirma. É porque eu tenho o Espírito que eu posso viver para Ele. Que eu posso matar a minha carne. Tá? Então a gente tem razão para se alegrar. Porque a gente sabe que o Espírito está fazendo a gente ser mais santo. Bom, esse é o autor da nossa mortificação. Amém? Mas alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta sobre o nosso assunto? Então vamos orar. A gente vai dividir em oração